Governador, mudando um pouco o assunto para as contas públicas, né? A gente sabe que o Estado do Espírito Santo tem ali uma boa condução fiscal, tem números muito bons, né? Tanto de fluxo, né? O resultado primário, quanto em termos de dívida, né? Ou seja, um credor líquido hoje. E essa é uma situação muito diferente de outros estados do país, e acho que para dar dois exemplos mais claros, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que demandam recorrentemente, né, mais subsídios federais que, no final das contas, são repassados aos demais estados, né? Eu queria saber como que são as discussões políticas, né, para que esse incentivo ruim não acabe sendo reforçado, né? Porque recentemente foi renegociado, né, os termos da dívida desses estados, e no final das contas a gente sabe que os estados que são mais bons pagadores, né, não necessariamente os muito bons, vão acabar pagando essa conta pelos maus pagadores, sem que exista um incentivo para que essa situação se reverta a longo prazo. O senhor acha injusto esse tipo de renegociação, que favorece aqueles que têm as dívidas maiores, as maiores dificuldades de pagamento, em detrimento dos outros que conseguem honrar os seus compromissos? Eu acho injusto. Acho injusto que os estados que fizeram o seu dever de casa também não tenham um benefício. Nós tentamos colocar isso, colocamos no projeto, mas houve o veto dessa parte, mas eu considero sim. Primeiro, assim, quero fazer alguns registros, que é bom a gente contextualizar. De fato, a União funcionou por um tempo como um agiota, né, cobrando juros muito altos dos entes federativos, dos estados em especial. Então, assim, você tinha, depois a presidente Dilma fez um ajuste nessa correção, mas por um bom tempo a União funcionou como agiota. Então, isso criou muito problema para muitos estados. E em alguns momentos, em alguns períodos, também não houve a preocupação com o equilíbrio das contas públicas, que é outro tema, Ellen, que a gente está falando aqui, falando de segurança pública, que é outro tema que não deve estar presente em direita ou esquerda, centro-direita, centro-esquerda. Responsabilidade fiscal tem que ser uma preocupação de todo mundo, independente da posição política e ideológica do partido que faz parte. Você vê que eu sou de um partido de centro-esquerda, um partido progressista, e modéstia à parte, desde o primeiro mandato meu, lá no Espírito Santo, é nota A do Tesouro Nacional. E de lá até agora, nota A, agora nota A mais, porque também tem os dados contábeis, a eficiência e a credibilidade dos dados contábeis. Então, nota A mais, já desse tempo todo, o único estado nessa condição. Estado com dívida pública negativa, com menor carga tributária do Brasil. É Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, né, que tem ICMS de 17%. E o estado com o maior percentual de investimento em infraestrutura do Brasil, da receita corrente líquida. Você vê que o Distrito Federal tem 0,5% de capacidade de investimento, o Espírito Santo tem 20%. A média é 7%. Nós temos um investimento de 20%. Então, mostra que esse é um tema importante. Então, os estados que fazem seu dever de casa também precisam ser considerados na hora que você vai dar um passo justo em ajudar os estados que estão endividados. Não tem nenhuma crítica, nenhum senão aqui com relação a colaborar com esses estados. Mas é bom, né, que também a gente possa ser considerado num momento como esse para poder prestigiar o estado do Espírito Santo, que é um estado pequeno em população, mas é um estado muito bem organizado, equilibrado, que hoje consegue vencer seus desafios. O governador disse assim, Ellen se referiu a mim, porque no bastidor eu estava conversando com ele e eu disse assim, o que vocês colocam na água do Espírito Santo? Que é uma coisa meio Uruguai, sabe? Sai Sanguinete, entra Mujica, depois vem Lula Calle, ou seja, esquerda, direita, e a economia não bagunça. Um não acaba com o legado do outro. Vocês estão lá desde 2003 para cá, você e o Artung ficaram ali 3 mandatos cada um se revezando, em tese, em polos diferentes, mas sem bagunçar a economia do Estado. E isso não é sexy, isso não dá voto no Brasil. Eu queria entender como é que você faz isso. A gente faz assim, o único... Veja que a gente chegou agora com a educação do Espírito Santo, junto com o Estado de Goiás, é a educação com o melhor ensino médio do Brasil. Nota mais alta no Brasil, Espírito Santo e Goiás. Quando não teve sequência, deu o problema que deu em 2017 com a segurança pública. Quando não teve sequência de investimento e de organização, deu o problema. Então, assim, política pública tem algumas
pré-condições para a gente poder, de fato, ter sucesso. Traduzindo, aqui é alfinetada no Artung ali. Então, a diferença entre a centro-esquerda que o senhor representa e a centro-direita que ele representou é que os dois fazem ajuste, mas você tem um olhar maior para o social. Não sei se é centro-esquerda ou centro-direita, tá certo? Assim, porque o que aconteceu assim, quando você não tem continuidade dos programas, nós mudamos um programa em 2011. Tá certo? Assim, programa Estado Presente. Quando você não tem continuidade dos programas, pode ser que isso dê problema. Eu considero que a área de segurança pública a gente vivenciou em 2017 por erro de algumas pessoas e lideranças da Polícia Militar e por falta de continuidade das ações, tá certo? Então, quando você não tem continuidade, tudo que tem continuidade e aperfeiçoamento, a gente vai conquistando essas posições destacadas que o Estado do Espírito Santo tem hoje.